Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luana, eu sou nutricionista e doutora em saúde e nesse vídeo a gente vai falar sobre a importância do zinco para a nossa saúde, para o nosso sistema imunológico. Eu vou te mostrar algumas fontes alimentares importantes de zinco para você incluir no seu dia a dia e até alguns estudos científicos que comprovam qual é a importância para a saúde de se suplementar o zinco. Então, se esse assunto te interessa, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no meu canal do YouTube e ativa o sininho para você sempre ser avisado quando eu postar um vídeo novo aqui no meu canal toda semana. Você é aquela pessoa que vive com o seu sistema imunológico mais debilitado, normalmente tem problema com infecções, o seu corpo ele tem bastante dificuldade para cicatrizar feridas? Você nota alterações na sua visão, diminuição ou alteração do paladar e na capacidade de sentir o cheiro das coisas? Perda de cabelo, impotência sexual, infertilidade, um cansaço em excesso no corpo e até manchas brancas em cima da unha. Estes podem ser alguns sinais de deficiência de zinco no seu corpo. Isso acontece, pessoal, porque o zinco é um mineral muito importante para muitas células do nosso corpo, para muitos sistemas, incluindo ali o sistema imunológico. O zinco participa da nossa produção de DNA, na multiplicação celular, ele participa da construção de proteínas no nosso corpo, no fortalecimento da saúde do intestino, diminuindo a inflamação desse órgão. Ele atua ali na cicatrização de feridas, qualquer tipo de ferida do nosso corpo depende de zinco para cicatrizar, para fechar. Então, por exemplo, o próprio processo de reparo de tecidos, de substituição das células mortas, por exemplo, da nossa pele por células novas, depende de zinco. Então, esse mineral é muito importante para a nossa saúde. Existe o que a gente chama de ingestão diária recomendada de zinco, que é a quantidade que a gente precisa ingerir desse mineral todos os dias para não desenvolver uma deficiência dele no nosso corpo. Essa quantidade para homens é de 11 miligramas e para mulheres é de 8 miligramas. E aí a gente para e pensa, né? Mas será que é muito difícil atingir essa recomendação diária? Será que é muito difícil encontrar zinco nos alimentos? Pessoal, boas fontes alimentares de zinco vão ser peixes, ovos, laticínios, frutos do mar, principalmente as ostras, amêndoas e carnes vermelhas. Então, por exemplo, 100 gramas de fígado bovino vai conter 7 miligramas de zinco. Se eu pegar 100 gramas de carne moída, eu vou ter 8 miligramas de zinco. As carnes vermelhas são excelentes fontes desse mineral. Só que, como o nosso corpo não tem uma capacidade muito grande de armazenar zinco, é importante que a gente sempre esteja incluindo esse mineral na nossa rotina alimentar, essas fontes alimentares. Existem alguns públicos que são mais propensos a desenvolver uma deficiência de zinco no seu corpo, como por exemplo, os idosos. A gente sabe que os idosos já têm uma diminuição do consumo de carnes no seu dia a dia. Os idosos normalmente têm uma ingestão de zinco abaixo de 50% da recomendação diária. Então, muito atenção, você que é idoso, verificar se você precisa aumentar o seu consumo de zinco a partir de alimentos, se você precisa de uma suplementação, talvez. Ou se a gente pegar aquelas pessoas que são vegetarianas, que são veganas, essas pessoas não consomem carne, principalmente carnes vermelhas, né? Então, eles não têm no seu dia a dia essa fonte alimentar que é rica em zinco biodisponível para o nosso corpo. Por isso que eles também podem desenvolver uma deficiência desse mineral. Além disso, quem é vegetariano, vegano, normalmente consome muitos
grãos integrais, leguminosas, que são ricos em fitatos. E esses fitatos podem acabar diminuindo a absorção de zinco lá no intestino. Por isso é importante você garantir que essas fontes alimentares que eu citei estejam presentes na sua rotina alimentar diária, e se por algum motivo você não ingere muito desses alimentos todos os dias, é importante, você verificar a possibilidade de suplementar zinco. Quando a gente vai numa farmácia, a gente se depara com vários tipos de suplementos de zinco, com vários nomes diferentes. Eu tenho zinco quelado, sulfato de zinco, zinco ascórbico, óxido de zinco. E aí, qual que é o melhor suplemento de zinco? Os mais indicados, pessoal, vão ser picolinato de zinco, citrato de zinco e monometionina de zinco, porque essas são as formas queladas de zinco, ou seja, são as formas que vão ser melhor absorvidas lá no nosso intestino e melhor aproveitadas pelo nosso corpo. Mas atenção, o que é muito importante quando a gente fala de suplementação de zinco? A gente não pode provocar uma sobrecarga desse mineral no nosso corpo, suplementando uma dose além da nossa necessidade, uma dose muito elevada. O que eu preciso garantir é a minha ingestão diária recomendada. Então, por exemplo, se você for um homem adulto e você for suplementar 8 mg de zinco por dia, você sabe que o restante você precisa garantir por meio de alimentos para atingir a sua necessidade diária, que é de 11 mg. Até porque, quando a gente ingere ou suplementa muito zinco, isso acaba impactando na absorção de outros minerais, como, por exemplo, o cobre. E quando a gente tem uma deficiência de cobre no nosso corpo, eu também posso desenvolver uma anemia, principalmente uma anemia ferropriva. Então, não é interessante uma mega dose ali na hora de suplementar esse mineral. Mas o que acontece com a nossa saúde imunológica quando a gente suplementa o zinco? O que os estudos dizem pra gente? É exatamente o que essa revisão sistemática com meta-análise que eu tô colocando para vocês aqui embaixo analisou. Quando os estudos que foram incluídos nessa revisão foram investigados, eles mostraram que a suplementação de zinco reduz a chance de pegar um resfriado comum e reduz também os sintomas desse resfriado. Os sintomas desses resfriados comuns acabam sendo resolvidos, tratados antes, quando a gente tem uma suplementação de zinco ali no nosso dia a dia. E isso comparado com um tratamento placebo, tá? Com um tratamento padrão, ali como se a pessoa estivesse ingerindo uma cápsula de farinha, comparando com uma cápsula ali que contém zinco dentro dela, tá? Mas como a gente sempre precisa fazer uma análise um pouquinho mais profunda destes estudos científicos, né? Esse próprio artigo que eu estou colocando aqui para vocês explica que mais pesquisas são necessárias, principalmente pesquisas que envolvam ali pacientes infectados com o Covid-19. Por isso que eu estou colocando esse outro estudo de revisão aqui para vocês, que foi publicado em 2023. Esse estudo analisou a associação entre a suplementação de zinco, mortalidade e sintomatologia entre aqueles pacientes tratados, entre aqueles pacientes infectados com o Covid-19. E o que se encontrou, pessoal, foi que pacientes que têm o Covid-19 e que são tratados com o suplemento de zinco acabam tendo uma diminuição do seu risco de mortalidade em comparação com aqueles pacientes que não foram tratados com esse mineral. E olha que interessante, no final deste estudo de revisão, esses autores colocam que esse dado é muito interessante, até porque o suplemento de zinco não é um suplemento que é difícil de ser encontrado, não é um suplemento tão caro, então essa pode ser uma forma econômica para prevenir a piora do quadro de sintomas
daqueles pacientes que são infectados com Covid-19. Passando para a saúde da visão, em 2017, um estudo de revisão analisou a degeneração macular relacionada à idade. Uma doença ali que afeta a retina dos nossos olhos e que compromete a visão. O que os autores descobriram é que quando se suplementa vitaminas antioxidantes mais o zinco, isso pode evitar o avanço dessa doença e também evitar a perda da visão nesses pacientes. Então, pessoal, o que a gente tem de dados interessantes sobre o zinco até o momento é que a suplementação com esse mineral pode reduzir a chance de pegar um resfriado comum, pode melhorar a nossa recuperação diante de algum problema no sistema imunológico, como por exemplo resfriados, Covid-19, e pode reduzir as chances de progressão da doença de degeneração macular ali na nossa visão relacionada à idade. Me conta aqui embaixo nos comentários se você suplementa zinco, se você ingere alimentos que são fontes importantes de zinco. Me conta se você gostou desse vídeo, se essas dicas foram interessantes para você e, é claro, se você ficou com alguma dúvida. E se você gostou desse assunto, já deixa o seu like, se inscreve aqui no meu canal do YouTube porque você é muito bem-vindo aqui na minha comunidade, ativa o sininho e até a próxima! E para você que me acompanhou até o final desse vídeo, você sabia que eu tenho um e-book que te ensina como combater a bactéria H. pylori? Se você sofre de contaminação por ela no estômago ou conhece alguém que tem esse problema, saiba que eu desenvolvi um material que vai te ensinar passo a passo como se alimentar, quais chás e suplementos você deve tomar, quais são os exames importantes que você deve acompanhar no seu corpo e o que você deve evitar para tratar o seu estômago contra essa bactéria. O link com esse material está aqui embaixo, no início dos comentários desse vídeo. É só clicar.